O céu é a virtude? Vamos lá. Impressões. Sempre que é interrogado a respeito de alguém, fornece impressões positivas, na impossibilidade de fazê-lo porque a pessoa tenha uma conduta irregular, silencia ou elucida com bondade, evitando piorar-lhe a situação ou torná-la mais divulgada. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter sempre com as pessoas, diante das situações que possam nos aparecer, deparar no caminho da vida, diante das situações que possam vir pelas mais diferentes condições, da gente deparar com aqueles casos, alguém chega e começa a falar, você viu o que fulano fez, ou o que fulano fez? E isso normalmente tende a dar asas a falar normalmente coisas ruins. Ninguém chega para falar, olha como que coisa boa que fulano ou fulana fizeram, pararam o carro debaixo do viaduto para entregar comida para aquelas pessoas que estavam lá, levaram um cobertor para aqueles que estavam no frio. Normalmente não é para falar isso. Isso mesmo que as pessoas veem, elas silenciam, então fala baixinho o local só para um ou outro escutar. É a tendência humana, nós respeitamos e entendemos, mas a Joana de Anjos traz para nós aqui exatamente essa reflexão. Como nós vamos nos portar diante das situações, diante dos fatos, diante da vida? Precisamos, então, procurar compreender as ações que nós tomamos no dia a dia, como nós tomamos e de que forma vamos vivenciar cada uma delas. Boa noite, Marinês. Não és fiscal do comportamento alheio, nem podes imaginar se aquele equivocado de ontem não se encontra hoje em processo de recuperação. Sejam tuas a opinião da que edifica e a palavra que ajuda sempre. Emmanuel, no livro O Consolador, ele diz que nós espíritas, mesmo em situações das mais adversas, não devemos fazer nenhuma condenação, nenhum julgamento. E ele nos pede, mesmo diante do tribunal de júri, que a gente tem que ter todo o cuidado, toda a atenção para não julgarmos. Então, esse cuidado, essa atenção que nós temos que ter constantemente no nosso dia a dia para procurarmos, então, fazer da melhor forma possível com que as coisas aconteçam de uma forma natural, de uma forma mais construtiva e positiva na nossa caminhada. O interessante também nessa lição é que nós estamos sempre rotulando as pessoas. Muitas vezes temos uma má impressão da pessoa por causa de uma atitude, a pessoa não estava bem naquele dia. E nós, ao invés de procurarmos conviver mais com aquela pessoa, dar oportunidades, nós criamos um ranço com a pessoa. Isso é uma situação muito negativa, porque todos nós estamos sujeitos a errar e erramos muito. Então, tem dias que nós estamos em condições de tolerar um elefante nas costas. E, algumas vezes, uma formiguinha nos abala penosamente. Então, nós temos que estar atentos à vida, porque assim como nós queremos chances para mudar, o outro também quer. O outro precisa da nossa ajuda. Ao invés de ficarmos com raiva da pessoa, se fizéssemos uma oração, tratássemos a pessoa com carinho no dia seguinte, a história entre as pessoas poderia ser muito diferente. Então, nós temos que estar prontos sempre para dar outra face, como Jesus nos ensinou, a face do bem, que sempre vale a pena. Boa noite, Denise, Anselmo. Assistindo TV no celular. Pois é, um dia desse a pessoa estava me falando que eles aproveitam que é live e passa vários comerciais, e às vezes por muito tempo. Ó, brincadeira. Mas é um recurso que a gente tem e também que eles têm, né? E aí a gente tem que controlar nossos nervos, controlar nossos impulsos, para manter nossa mente harmonizada nessa hora, evitar aqueles julgamentos desnecessários, como a lição anterior estava falando,
e procurarmos, então, ter mais um pouco de paz, um pouco mais de harmonia em nossos corações, para que nossos conflitos não venham a perturbar os nossos sentimentos. Essa lição aqui, ela é muito interessante. Fica de olho ali para mim, quando passar lá, passar aqui também. Uhum. Deus, no caso que eu estava falando, essa lição aqui é muito interessante e de uma grande profundidade. Deus, uma soberana força de amor e paz, que tudo une, tudo mantém em coesão sublime e amorosa para cumprir uma finalidade em nosso caminho evolutivo. Essa força, de tão grande amor e paz, tudo une, tudo transforma, tudo aperfeiçoa. Entender Deus, compreender Deus, ainda estamos muito longe. Mas nós precisamos começar, então, a ampliar nossos conceitos de Deus. Muitas das vezes pensamos naquele velhinho, apontando os dedos aqui e ali, mas aqui nós temos que procurar, então, entender que Deus é uma força muito maior que a gente imagina. É uma força que governa e mantém todos os planetas, todas as galáxias e todas as vidas. Então, Deus está muito além daquilo que nós imaginamos. E o interessante é que, ao manter tudo isso unido por um grande amor, tudo se transforma, tudo se aperfeiçoa. Nossa mente trabalha e aperfeiçoa. Trabalhando. Nossa mente trabalhada e aperfeiçoada ao longo de milênios e de eras é uma singela expressão da divindade. Ela é uma fonte de amor e luz a ir ganhando mais intensidade à medida que os absorve e os associa à força ética e moral crística, tendo nos ensinos de Jesus a expressão máxima para nos auxiliar no aperfeiçoamento espiritual e nos conduzir ao Pai. Assim, nós devemos procurar entender essa mensagem divina que Jesus trouxe para nós, desse amor incondicional, desse amor que procura fortalecer-nos, aperfeiçoar-nos, para podermos, assim, caminhar na direção do Pai, buscarmos, então, o nosso aperfeiçoamento, a nossa melhoria e, principalmente, a sublimação do nosso espírito. À medida que a gente vai entendendo Jesus, a gente vai nos esforçando para colocar em prática a sua ética e a sua moral, para que a gente, então, se aperfeiçoe. Não é uma atividade simples, não é algo muito fácil de se fazer. É um trabalho que leva séculos, que leva milhões, milhares e milhares de anos. E essa mensagem é do livro Conteúdos Transcendentes, Saibamos Compreender, e é do espírito Ouspensky, Piotr Dimianov Ouspensky. O interessante é que ele faz a colocação para nós, né? Nossa mente trabalhada e aperfeiçoada ao longo de milênios e de eras. Então, há quanto tempo que a gente está aí batalhando para conquistar um pouquinho de equilíbrio? E a gente tem que se esforçar mais. A gente se esforça muito pouco para se aperfeiçoar. Muitas vezes a gente gosta daquelas frases cômodas, né, que são muito faladas na doutrina, que faz a pessoa estagnar e querer estagnar. A gente tem que ter cuidado com isso. Utilizar determinadas frases para a gente justificar os nossos erros e continuar nos nossos erros. Nós temos que nos esforçar para entrar nessa fonte de amor e de luz que ele está falando para nós. Ontem eu estava vendo uma crítica a um cantor do Cazaquistão que se chama Dimash, e esse cantor, então na hora que estavam falando sobre ele, pediram a opinião de uma musicoterapeuta que é considerada uma das maiores autoridades mundiais. Ela é psicóloga e com formação em musicoterapia, doutora Ramal Fakhtar. E a doutora Ramal Fakhtar, ela falando que o Dimash cantando é como se fosse 3 pessoas ao mesmo tempo. Mas, 2 não dá. Então, ele cantando como se fosse 3 pessoas ao mesmo tempo. E
Durante a música é como se fossem 5 pessoas cantando em perfeita sintonia uns com os outros. E falando o poder que essa música tem de transformar a nossa mente, transformar nossos sentimentos. Portanto, ela usa essas músicas, citou 3 músicas, que é Diva Dance, Saber e SOS. Então, são músicas que interferem na nossa consciência, quando ele está cantando na voz dele, que tem essa harmonia de voz. E quando a gente entende, então, essa questão que está aqui, que a nossa mente vai se aperfeiçoando ao longo de milênios e de eras, a gente vai entendendo que nada cai do céu por acaso. Então, essas pessoas que conseguem tudo isso, logicamente, trilharam algum caminho para merecer, fizeram ao longo de suas vidas, tomar algumas atitudes, algumas providências para conseguir esse intento. Jesus, acende a luz do amor nos corações humanos, iluminando-nos, amparando-nos, fortalecendo-nos por esses caminhos redentores que tanto precisamos. E agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 17, Sede Perfeitos, vamos lutando aí para a gente buscar a nossa perfeição. E a gente vai observando no estudo do A Caminhos da Luz, estava passando, hoje eu estava fazendo um estudo que vai sair no sábado, então estava falando sobre Francisco de Assis. E Francisco de Assis é um dos principais discípulos de Jesus, João Evangelista, e ele veio para consertar a igreja. E João tem uma característica muito interessante, a mente dele é tão harmonizada, que ele foi, dos apóstolos de Jesus, o único que não foi assassinado. Ele morreu de morte natural, com quase 100 anos de idade. Passou por várias situações difíceis, ficou preso em Patmos, trouxe a revelação do Apocalipse, que é muito delicada da gente poder entender, e é uma coisa muito interessante que eu vi ali naquela observação. Mesmo ele tendo que fazer, a proposta dele era fazer uma reforma na igreja, ele não criou nenhum atrito, e nem a igreja criou atrito com ele. Então, isso são as mentes harmonizadas, a gente tem que prestar atenção nisso, para que a gente um dia possa também ter uma mente harmonizada e saber lidar nas situações mais adversas com amor e em paz. A virtude, no mais alto grau, para quem quiser conhecer a história de Francisco de Assis e ainda não conhece, tem um livro que se chama Francisco de Assis, de autoria do João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Ele conta, se não me engano, em Miramês ele se dá o nome de Shaolin, e ele conta detalhes muito interessantes da vida de João Evangelista e depois de Francisco de Assis, inclusive a tentativa que os romanos tiveram de matá-lo. E é bem transcendente a narrativa. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham as pequenas enfermidades morais, que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se opõe, o orgulho, a arrogância. Então, aprendermos a sermos sóbrios, modestos, humildes, laboriosos, caritativos, vai enaltecer nosso espírito, vai fazer com que a gente cresça, com que a gente aperfeiçoe. Mas se a gente não souber tirar esse proveito, não souber fazer da nossa vida esse momento de crescimento, a gente acaba perdendo, a gente acaba deixando de conquistar os verdadeiros valores da alma. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadear-se. Adivinham-na ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Era virtuoso, digno curador, e muitos outros quase desconhecidos no mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor das suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo. Na busca do renascimento da igreja, durante o ano de entre 1000 e 1100,
século XII, né? Então, durante esse período, muitos reencarnaram com a missão de refazer a igreja, principalmente os beneditinos, e esses espíritos, então, que reencarnaram nessa região, eles fizeram um grande trabalho. E, num dado momento, quando os líderes da igreja descobriram que eles estavam ajudando os pobres e pregando a humildade e a simplicidade, o que contrariava toda a ostentação que eles vivenciavam, perseguiram-nos, mataram-nos, e criando, assim, um grande problema. Mas isso não atrapalhou que muitos outros viessem e, anonimamente, até hoje na França e em várias regiões da Europa, tem espíritos ligados a esse grupo, essa falange de espíritos, que reencarnam para fazer a caridade, para fazer o bem, apesar de todos os problemas. Então, quando a gente vê, às vezes, pessoas do bem sendo perseguidas, não se assuste, sempre foi assim. Então, temos que ter o cuidado, ter várias prudências na hora de fazermos o bem, para não ostentarmos o que estamos fazendo, para não sermos perseguidos. Então, cuidado. Quando você vê alguém que fez muito bem sendo acusado de alguma coisa, de forma cristã, lembrando Emmanuel lá no livro Consolador, que depois eu vou memorizar a questão que ele falou sobre isso, é 60 e poucos, não julgue e condene nem o pior dos criminosos, porque cabe ao espírita sempre dar a segunda chance. Pois é, Ana Maria Inês, por que isso acontece? Porque o mal é invejoso, prepotente, arrogante, covarde, ou seja, tem um conjunto de situações que recai sobre sua cabeça. É porque, na verdade, o mal sempre ganha mais destaque nas mídias. Mas ele ainda tem muita força. Mas Ou tinha, né? O bem existe muito ainda. O problema é que ele é pouco divulgado. E muitos trabalhadores do bem são taxados de maus, e infelizmente algumas pessoas acreditam. Mas não vamos fazer esse julgamento. Então, todas essas pessoas aqui, que ele nos lembra que eram muito caridosos, eram pessoas que faziam o bem, então todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor das suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo, inteiro esquecimento de si mesmo, até o ponto de serem condenados das mais diferentes formas, esquecemos do microfone, das mais diferentes formas, das mais diferentes situações. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos. E essas virtudes verdadeiramente cristãs e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai-vos, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteiem ele próprio suas qualidades e todos os ouvidos complacentes. A virtude, que assim se ostenta, esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Quem muito ostenta a qualidade, quem muito acha-se na melhor condição, acha-se o melhor, na realidade, são pessoas que ficam procurando esconder seus próprios defeitos, esconder suas próprias tendências e muitas outras situações. Então, não cabe-nos aqui fazer julgamentos, não cabe-nos aqui tomar a posição A, B ou C. A gente relatou algum fato que aconteceu hoje, que em uma interpretação foi o bem que está acontecendo, em outra interpretação é o mal que está acontecendo, mas nós temos que prestar atenção que o mundo está mudando muito rapidamente. Então, todos nós temos que procurar elevar os pensamentos aos céus, fazer nossas orações, procurar fazer nossas orações pelas nossas autoridades, pelos nossos líderes, seja quem for, se a gente gosta ou se a gente não gosta, lembrai que Jesus deixou bem claro para nós. Orai por quem vos persegue e calunia. Então, a gente tem que fazer oração por todos, indistintamente. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse fato, simples fato, todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi àquele cujo único valor
consiste em parecer o que não é. Admito, igualmente, que o homem que pratica o bem experimenta uma situação íntima em seu coração. Uma satisfação íntima em seu coração. Mas, desde que tal satisfação se exteriorize, para colher elogios, degenera em amor próprio. Temos que procurar, então, fazer o bem por fazer o bem, naturalmente. E muitas das vezes nós vamos ser rechaçados, ameaçados. Não vão agradar bem da nossa cara, do nosso trabalho. E aí nós teremos que tomar as atitudes condizentes com o Evangelho e fazer o bem por fazer o bem. Fazer o bem por simplesmente estar tomando atitude no bem. Porque é assim que a misericórdia divina espera de nós. Nada de querermos colher elogios aqui na Terra, mas sim procurarmos estar fazendo o possível para ajudar os nossos irmãos mais necessitados, para ajudar aqueles que ainda não têm a possibilidade de crescer para Deus, para se procurar se aperfeiçoar. Os espinhos existem muitos por aí, né, José? Ó vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com os seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem. Jamais esbarreis em semelhante escolha. A virtude é uma graça que desejo todos os espíritos sinceros. Contudo, diz-lhe, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Voltando de novo ao Caminho da Luz, que a gente está fazendo o estudo, a gente vê que o Império Romano, quando ele foi surgir, ao sul da Península Itálica pertencia à Grécia, então os etruscos começam a se organizar, eles saem lá do Vale do Pó, vêm para aquela região onde hoje é Roma, e começam a se organizar. E quando eles começam a se organizar ali, tinha um grupo de espíritos que conduziam aquele povo. Procuraram organizá-los, enviar sempre espíritos de escola para organizar, mas eles começaram naquelas disputas humanas, naturais, de um contra o outro, um querer ser mais importante que o outro querer ser mais importante, aí um resolvia matar o outro, foi criando um sentimento de ódio, um sentimento de revolta, e outros abusos do poder que aconteceram. Por mais que Roma ainda, entre aqueles países que ali estavam se formando e depois foram conquistados por Roma, tivessem uma lei regulatória bem equilibrada, mas Roma se destacava por uma justiça mais justa de todos os outros. E cometeu muitos abusos. Imagine como que eram os outros. Principalmente com relação ao respeito à família. E, a partir de um determinado momento, a espiritualidade pegou e disse, não dá mais. Eles estão indo para um caminho que a gente convida para vir para cá, eles vão para lá, a gente convida para cá, eles vão para lá. Então, a partir desse momento, nós temos que deixá-los um pouco a padecer as consequências dos seus atos. Então, no ano de 400 e pouco, o Império Romano deixa de existir, o Império Romano do Ocidente deixa de existir como era, é totalmente fragmentado, por muito tempo fragmentado, e não consegue se restabelecer como antes, e vem os ostrogodos e toma conta, impondo a eles a lei da humildade. Então, a Alemanha vai mostrando para nós que todas as vezes que um país daquele cresceu, chegou ao apogeu, e se perde moralmente e eticamente, vem alguém, tira ele do tapete. Aconteceu com o Egito, aconteceu primeiro com a Mesopotâmia, depois com o Egito, a Pérsia vem, toma o Egito, depois vem Alexandre, toma a Pérsia, depois vem, aí a Grécia toma conta daquela região do Mediterrâneo, ensina o grego na região onde hoje é a Turquia, Iraque, Irã, e parte da Síria, Jordânia e parte da Arábia Saudita, que Alexandre conquistou, ensina o grego para eles. Ali, então, prepara-se para a vinda do Cristo, que eles falavam o hebreu e o grego e o latim. Então, eles falavam 3 idiomas. Estava melhor do que a gente hoje, né? A gente mal fala português. E, portanto, Jesus fazia as pregações em aramaico e fazia também, às vezes, em grego. Paulo escrevia em grego e em
em hebreu. Então, e depois em latim, quando ele já estava circulando, e ele circulou todo o Império Romano. Então, o Império Romano tinha como missão manter todo aquele mundo ocidental unido para que o cristianismo fosse disseminado. E, quando eles perderam a virtude que eles tinham ensinado, que eles eram preparados no mundo espiritual, eles começam, então, a cair, a perder as suas estruturas, por mais que o Cristo tentou reequilibrá-los, eles caíam por causa da arrogância, a prepotência, a vaidade. Então, as nações têm que ter muito cuidado com isso. Porque quando a espiritualidade superior determina, pessoas, atitudes e ações aparecem, para que eles não consigam manter o domínio que mantinham antes e percam aquela posição, aquela condição. Então, são responsabilidades que todos nós temos e que a justiça divina vai cobrando de cada um de nós um posicionamento frente à existência. Senhor, abençoa-nos, Senhor. Ilumine-nos, Senhor. E no livro dos Espíritos, a lei divina está na consciência. E o que todos carregam na consciência, o que todos carregam em seus corações. E a gente deve, então, procurar entender a necessidade de buscar aquilo que é realmente necessário, aquilo que nós vamos levar como espírito imortal. E um dia, conversando com um amigo meu sobre os jogadores de futebol, que tipo de espírito eles são, o que eles foram, e ele diz, então, o seguinte, que quando eles, no plano espiritual, lembram de um gol que eles fizeram, que os deixou muito felizes, eles expandem a sua energia num campo vibratório, tal, de alegria, de amor, de felicidade, que ainda não conseguimos entender. Mas, como o futebol tem várias controvérsias, a espiritualidade não fala tudo que poderiam falar sobre eles ainda para a gente. E aqui, nesta questão do Livro dos Espíritos, a gente trouxe a questão 375, a pedido dos Espíritos, qual, da loucura, a situação do espírito. E loucura, do ponto de vista espiritual, é totalmente diferente da loucura do ponto de vista humano. Muitos loucos por aí, que as pessoas acham que tem que ficar internado, na realidade são pessoas, são espíritos, que estão passando pela fase deles, cumprindo a sua expiação, e muitas pessoas, tidas como perfeitas, muito inteligentes, gênios, no plano espiritual, eles seriam loucos de altíssima periculosidade. Isso está num dos livros da série André Luiz. Então, quando o espírito está em liberdade, ele recebe diretamente as impressões, e então ele pode exercer a sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só fazer com o auxílio dos órgãos especiais. Abre-se uma parte, ou altere-se uma parte, ou um conjunto de tais órgãos, e eis que se interrompem no que destes dependam a ação ou as impressões. Então, é muito importante a gente entender isso, porque nós estamos aqui limitados. Muitas das vezes nós somos gênios e temos essa dificuldade de nos expressar, essa dificuldade de fazer um bom comentário, de memorizar tudo que a gente gostaria de memorizar para falar aqui, por mais que a gente estude, por mais que a gente dedique. É uma limitação que a gente tem. Porque talvez não tenhamos condições de suportarmos ter mais inteligência devido às complicações do passado. Mas, então, é importante aqui aquelas pessoas que gostam de achar, não, o espírito controla o corpo incondicionalmente. Das coisas não são bem assim. Dependendo de onde tem a lesão, tem uma dificuldade, tem um grande problema. E aí o espírito explica o seguinte: se perde os olhos, fica cego. Se perde ouvidos, torna-se surdo, etc. Imagina agora o que o órgão que preside as manifestações da inteligência, o atacado ou modificado parcial ou inteiramente, é fácil
será compreender que, só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará que por si mesmo e no seu foro íntimo tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhes está nas mãos de ter. É importante nós procurarmos compreender que a todo instante é importante nós procurarmos compreender que a todo instante a justiça divina, a misericórdia divina traz para nós algumas situações que nós temos que parar para pensar. Então nós temos tem uma casa de crianças com deficiência mental que a gente frequenta e a gente procura então entendê-los em alguns gestos. Aí quando a gente conversa com eles, eles falam tanto. Quando a gente fala com eles, eles expressam de alguma forma, por algum gesto, e a gente percebe que estão entendendo. E pouquíssimas daquelas pessoas que estão diante deles entendem que eles têm sentimento, que eles pensam, só não conseguem expressar. Porque o espírito percebe tudo, vê tudo, ouve tudo. Mas o corpo físico tem limitações devido às lesões naquele órgão que ele não consegue se expressar. Mas não quer dizer que aquele espírito seja limitado. Ele pode ser muito inteligente e está passando por aquela limitação por algum motivo, por alguma situação necessária ao processo evolutivo. Então, a necessidade da encarnação está lá nas questões do capítulo 2, na segunda parte, no capítulo 4, da pluralidade das existências, onde tem muitas informações interessantes para que a gente possa entender mais sobre como e por que nos reencarnamos. E às vezes a gente vê as situações que nós passamos ou que alguém está passando, a gente não compreende plenamente. Mas por que passa por isso? Somente entendendo o passado. Causas anteriores das aflições, está lá no capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O interessante de nós falarmos das pessoas, às vezes, com limitações, que têm a lesão, né, na mente, né, danos mentais, são pessoas ou crianças, espíritos, que muitas vezes têm um longo histórico evolutivo, eles têm virtudes, quando eles se desprendem do corpo, eles estão dormindo, muitos deles vão fazer tarefas, vão realizar tarefas muitas vezes que são tão significativas e tão importantes para a humanidade que nós não fazemos dimensão da virtude que aquele espírito carrega, de quanto que ele está crescendo com aquela condição e aquele momento de limitação que ele está tendo ali no corpo material. Então, nós temos que estar sempre atento para a gente adquirir uma sensibilidade para perceber que esses espíritos merecem o nosso carinho, a nossa atenção, e que devemos falar com eles como se falássemos com qualquer pessoa normal, mostrando para eles que eles são normais, apenas estão no momento de limitação. Isso é muito importante para eles. Todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral. Qualquer que seja o grau atingido, e cada uma na medida de suas forças, seja no estado de encarnação ou no espiritual. Por toda parte, há atividade desde a base ao ápice da escala, instruindo-se, coadjuvando-se em mútuo apoio, dando-se as mãos para alcançarem o zênite. Então, em toda parte, as inteligências estão sempre trabalhando para a edificação do bem, para o fortalecimento do bem. Em toda parte, existem forças sublimes que buscam fazer crescer em cada um de nós, que buscam fazer resplandecer em cada um de nós as forças necessárias ao crescimento espiritual, ao aprimoramento, ao crescimento. Então, todos nós temos que procurar nos aperfeiçoar, nos aprimorar, para sermos realmente melhores, para sermos daqueles que fazem o bem, que edificam o bem, que procurem construir o bem. E, conforme ele mostra aqui para a gente,
as inteligências realmente voltadas para o bem unem-se para a ajuda mútua para que todos possam crescer para Deus. Da mesma forma, podemos entender tranquilamente que aqueles que se unem para o mal também agem assim e acabam construindo o mal nos seus caminhos. E ele faz essa colocação assim para mostrar para todos nós que todos nós somos importantes, que cada um de nós é uma peça importante e dando a sua contribuição na medida de suas forças vai fazer o diferencial para o conjunto, para a gente construir aí um mundo melhor. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o corporal, ou, em outros termos, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos libertos e os cativos. Assim, assim perpetuam e consolidam pela purificação e continuidade das relações as verdadeiras simpatias e nobres afeições. Todos nós aqui vamos construindo essas afeições, vamos construindo as simpatias e esse elo de ligação entre os homens e os espíritos, entre os espíritos e os homens. E também entre os homens e entre os espíritos. Ou melhor, entre os seres humanos e entre os espíritos. Então, isso nós vamos criando essa união de forças, vamos criando essa união de estabilidade para que a gente possa crescer, para que a gente possa se aperfeiçoar. Por toda parte, a vida e o movimento, nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Todos vão passando pelo aperfeiçoamento, todos vão passando pelo crescimento espiritual para alcançarem a plenitude, para alcançarem a redenção. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos, a todos os deveres cumpridos, trazendo cada um consigo os elementos de sua felicidade, decorrente da categoria em que se coloca pelo seu adiantamento. Então, nós vamos passando por cada caminho, por cada espaço, por cada etapa do nosso aperfeiçoamento. Estamos na Terra, alguns pela primeira vez, outros pela 10ª, pela 100ª, pela 1000ª vez, todos buscando o aperfeiçoamento. A mente, conforme nós vimos lá nos slides iniciais, a palavra dos mestres, é um trabalho de milênios e, em alguns casos, de eras. Se nós levarmos em conta que o espírito vem do mineral para chegar à angelitude, então nós já vivemos eras e eras e eras buscando o nosso aperfeiçoamento. E é muito interessante que Kardec faz a colocação da felicidade sempre relacionada aos deveres cumpridos. Ninguém aqui na Terra pode ser feliz sem estar atento aos seus deveres. Na família, no trabalho, na escola, em qualquer ambiente onde entrarmos, nós temos que ser uma peça diferente ali, uma peça que mostra o quanto que é bom seguir o Cristo através dos nossos exemplos do dia a dia. Das qualidades do indivíduo depende a felicidade e não do estado material do meio em que se encontra. Podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de a gozar. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. Então, a felicidade é uma condição íntima quando a gente busca as coisas espirituais e se encontra em plenitude espiritual. O Chico, com todas aquelas situações adversas, a maior alegria dele era poder ver as pessoas sendo ajudadas, passando, recebendo bem. Enquanto que muitos queriam passear pelo mundo para ser feliz, ele queria tocar os corações pelo amor, pela felicidade de fazer algum bem, por alguma possibilidade de transformar as pessoas para um entendimento superior. Então, a felicidade é um estado íntimo que cada um vai procurar encontrar. Tem pessoas que se sentem extremamente felizes dando aula, realizada plenamente, porque está ali tentando transformar corações, enquanto que outros ficam revoltados por estar ali dentro de uma sala cheia de alunos rebeldes. Então, cada um vai estar
naquela condição, naquele local, onde ele escolheu de alguma forma, e vai ser responsabilizado pelo que ele fez. Assim como cada um dos políticos também serão responsabilizados pelo que eles fizeram, cada um dos religiosos serão responsabilizados pelo que eles fizeram, e todos nós teremos que ter o compromisso e a responsabilidade de fazermos o melhor possível pelo nosso aprimoramento. E lembrando que se somos colocados dentro de um ambiente de trabalho, mesmo que não gostemos daquela profissão, se é a profissão que conseguimos, que possamos fazer o nosso melhor, que possamos agir com responsabilidade, com carinho, com respeito aos outros, porque se formos colocados naquela posição, existe um motivo. Onde quer que se encontrem os espíritos, podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte, principalmente em nossos corações e nossos sentimentos. Precisamos, então, começar a trabalhar as nossas emoções, trabalhar os nossos sentimentos para fazermos melhores, para edificarmos o mundo íntimo, para transformar corações. Compete cada um de nós procurar fazer todo o bem possível, estabelecer metas e planos de ação, onde vamos colocando passo a passo a sementinha do bem no caminho da evolução. Entretanto, logicamente que essa felicidade será encontrada pelos espíritos felizes, aqueles que já conseguem contemplar Deus, sentir Deus em seus corações. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Também a encontramos na comunhão de ideias que une os seres simpáticos. Os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude de gestos e sentimentos, formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia as qualidades próprias e satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Se nós emitirmos bons sentimentos, se nós procurarmos vivenciar os bons sentimentos, vivenciar os bons ideais, a gente vai se alimentando mutuamente para elevarmos. Mas nós não conseguimos manter esse padrão o tempo todo. E o outro acaba deixando cair também a sua vibração. Então, nós temos que treinar a pensar melhor, a sentir melhor e a vibrar melhor por aqueles que estão em torno de nós. Porque cada um passa pelas suas situações difíceis, pelas suas dificuldades, mas cada um tem a sua condição inerente ao seu estado evolutivo, a sua condição de busca pelo aperfeiçoamento. E é isso que nós temos que procurar fazer. Buscar nosso aperfeiçoamento, buscar nossa melhoria, para alcançarmos a plenitude do nosso ser. Os membros destes, ora se dispersam para sedarem a sua missão, ora se reúnem em dado ponto do espaço, a fim de se prestarem contas do trabalho realizado, ora se congregam em torno de um espírito mais elevado para receber instruções e conselhos. Então, os espíritos trabalham por se melhorar, trabalham por se aperfeiçoar, e aqueles que já têm a felicidade de servir a causa do bem, ora, eles se dispersam pelo mundo, reencarnando em mundos dos mais variados, para contribuir com o progresso. Ora, eles estão fazendo missões espirituais, ajudando, conforme a gente vê na série André Luiz, a gente vê no livro, principalmente, Iniciação à Viagem Astral do Miramês. São espíritos que vão itinerante, trabalhando pelo bem, tá procurando ajudar as pessoas nas mais variadas condições. E também temos aqueles que vão criar problemas para os outros, mas esses não são felizes, tá? E depois eles se reúnem para obter instruções e voltam para o compromisso e vão fazendo assim, cumprindo seu trabalho de restauração de si mesmo e da humanidade. Então, todos nós vamos trabalhar, vamos crescer e vamos aperfeiçoar dentro das nossas condições de melhoria, de aperfeiçoamento, para alcançarmos a plenitude. Precisamos entender que a Terra passa por ciclos de aperfeiçoamento. Ora, tem grupos de espíritos muito nobres no comando, ora, tem espíritos menos nobres no comando, de acordo com a condição kármica, conforme explicamos lá da condição de Roma.
da geopolítica espiritual da Terra, a história espiritual da Terra, da evolução espiritual da Terra, dentro do seu contexto social, político, conforme o Emmanuel mostrou lá para nós. Então, tudo tem um ciclo de aperfeiçoamento. Espíritos nobres reencarnam, mas deparam com a cultura, com as tendências das pessoas, com as malícias, com as maldades, com os vícios, e poucos conseguem sobrepor aquela situação. No livro Faraó Menefitá, tem uma passagem que Isis fala para o Penhaz: quantas vezes te falamos da delícia dos céus, mas infeliz alma, ao reencarnar, sintoniza com teus inimigos e deixa um rastro de dor e lágrimas que atrapalha o seu processo evolutivo. E assim, vai o pobre desse espírito passando de encarnação em encarnação, de sofrimento em sofrimento, até que ele consiga um dia encontrar a plenitude espiritual do seu crescimento e maturidade. Com isso, para conseguir isso, tem que também evangelizar os companheiros do passado, a quem ele deixou enveredar por outros caminhos ou com quem ele sintonizou fora do momento oportuno. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, Que buscais? Que buscais. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? João capítulo 1, versículo 38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Então, tudo que nós passamos na vida, todas as situações, todos os momentos, desde os pequenos momentos bons até os momentos mais difíceis, é uma experiência, e uma experiência conduz a um aprendizado. E dentro desse aprendizado, o que nós estamos buscando aprender? Estamos buscando tirar uma lição? Ou não? Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos, a aquisição de valores religiosos. Entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então, eu acho muito interessante. A maioria das famílias, elas querem dar o melhor estudo para o seu filho, querem que ele se aprimore, querem que ele cresça, se desenvolva, mas poucas são as famílias que, desde pequenos, vão colocando os valores religiosos dentro da importância que eles têm. Então, muitas vezes, o pai não deixa o filho faltar à aula da escola, mas deixa o filho faltar na catequese, na evangelização espírita, na evangelização dos evangélicos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a religião, ela vai nos trazer valores, e esses valores, eles são essenciais para a condução da nossa vida aqui e de guiar nossa alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. E aí vem aquela situação. O que você vai ensinar ao seu filho? Você vai ensinar valores, você vai ensinar tudo bem que ele tem que estudar, que ele tem que se aprimorar, que ele tem que ter o conhecimento para que ele consiga os intuitos que ele vai querer no futuro. Mas, se não tiver esses valores agregados, fica muito difícil nós conseguirmos realmente vencer. Porque vencer não é você conseguir o melhor salário e a profissão mais atraente, mais importante. Vencer é nós conseguimos vencer a nós mesmos. Nós conseguimos dominar as nossas imperfeições, o nosso egoísmo, pensar no semelhante, agir em comunidade. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitas vezes, prometemos o que não damos conta de cumprir,
E aí, às vezes, aquela pessoa que está dentro da nossa casa, nós nem falamos direito, porque temos mágoa, porque não perdoamos. E a mudança do interior fica de fora. Aí nos comportamos como verdadeiros fariseus da antiguidade. Nós primamos pelo exterior e esquecemos o interior. Muitos devotos entendem encontrar na divindade muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquece-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. Então, será que Deus é subornável? Será que você consegue comprar Deus dando uma parcela do seu salário? Ou será que você consegue dizer, que eu ouço muitas vezes, eu sou um filho de Deus, e você não é porque você é de outra religião. Aí Deus tem privilégio com você. Eu, em momento nenhum, eu vi Jesus falando que você seria salvo porque você é de uma religião ou de outra. Em nenhum momento ele fez essas colocações. Então, Deus não tem privilégio com ninguém. Eu acho muito estranho quando as pessoas falam, vai dar tudo certo para você, você é uma pessoa de Deus. Tudo certo vai dar sempre, gente. Se a pessoa tiver que desencarnar, ela vai desencarnar. Se a pessoa tiver que ter a sua vida prolongada, porque ela tem que viver mais experiências na Terra, ela vai ter. Não é porque Deus acha que ela é um espírito mais privilegiado, que ele tem preferência com aquele espírito. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos a mesma importância para Deus. O diferencial até do tempo que a gente vai ficar aqui na Terra é o que nós estamos fazendo, de bom ou de mal. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Interessante é que foi falado na questão de dever cumprido, de não se pode ser feliz sem você cumprir os seus deveres, para com a sua consciência, para com Deus. E ali ele vai colocando para nós a questão de compreender Jesus e associar os nossos atos de cada dia a essa vivência de amor. E se nós não conseguimos isso, nós somos o quê? Nós somos prisioneiros de nós mesmos, das nossas preocupações do dia a dia. E isso me lembrou uma palestra de uma expositora conceituada que, segundo estudos, um dos que mais vai causando, vai nos encaminhando para Alzheimer, são preocupações. E aí Emmanuel faz essa colocação, prisioneira de inferiores preocupações. Então, o que é o preocupar? É você pensar nos outros que estão à sua volta, o que eles estão fazendo, se preocupar como que vai ser o dia de amanhã, e você não viver o hoje. E a gente se preocupa por quê? Porque a gente não se prepara. A gente não tem aquela confiança plena na divindade, no socorro. Nós temos que estar atentos a isso, para nós não sermos prisioneiros de preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? O que nós estamos buscando? Valores? E umbral, tá, gente? É divisa, na porta, do lado de fora, certo? Próximo.
Então, nós temos que sempre estar atento a nós. O que nós estamos buscando? Nessa vida, de tudo que nós vivemos, o que nós aprendemos? Qual a busca mais importante? Quais os valores que nós queremos agregar à nossa vida? E o que nós queremos levar para o outro lado? Nós não vamos levar o carro do ano, nem a casa mais chique. É importante ter bens materiais? Sim, nós precisamos dele. Nós precisamos de um lar, nós precisamos de um ambiente onde a gente possa chegar, nós precisamos de um trabalho, nós podemos aprimorar e aperfeiçoar cada vez mais, mas o importante é não deixar que essa matéria nos domine e nos consuma por dentro. Então, essa atenção diária que nós temos que ter a essa parte espiritual, que é a que verdadeiramente preenche o nosso espírito. A gente vai observando as perguntas que aqui foram feitas, e no decorrer do próprio estudo, a maioria delas foram sendo esclarecidas. Precisamos passar por certas experiências para a tomada de consciência. Se nós fizermos autoanálise conosco mesmo, iremos deparar em nossos corações com muitos espinhos que nós reclamamos de ter recebido dos outros. Mas, na realidade, fomos nós mesmos que colocamos eles em nosso interior. Ao longo da nossa existência, nós passamos por caminhos tortuosos, por nossa própria escolha. Num dado momento, a justiça divina tenta nos encurtar o caminho do céu, nos dando as sagradas oportunidades de passarmos pelas bênçãos dos espinhos, das pedradas, dos caminhos pedregosos, daqueles amigos difíceis, daquelas situações complexas. Mas tudo isso nos leva à plenitude do Espírito. Portanto, precisamos aprender a buscar no nosso íntimo as forças que nos elevam ao Pai, as forças que nos fazem despertar para uma manhã de luz, para uma manhã de redenção. Todos nós temos um compromisso conosco mesmo de fazer o nosso processo evolutivo. E como Deus une tudo para que nós todos possamos crescer, une tudo para que todos nós possamos passar pelos atritos que são o cadinho que nos colhe as arestas para ascendermos para o Pai. Todos nós, meus irmãos, minhas irmãs, temos que passar por determinados processos de burilamento, necessário ao nosso crescimento espiritual. Alguns são inerentes a essa mesma vida, a nossas vigilâncias. Outros são trazidos de outras existências, processos kármicos, que a abençoada misericórdia divina nos dá a oportunidade de trilharmos aqui e ali, pela oportunidade da nossa redenção, pela oportunidade de reparar nossos erros. Por isso, às vezes, passamos por situações dolorosas que podemos ler em vossos corações. Mas tudo que possamos fazer é direcionar nossa equipe para ajudar a cada um a suportar o seu próprio fardo, a sua própria dificuldade, as suas próprias dores. Mas a união entre os homens e os espíritos é para o crescimento moral de ambos e o aperfeiçoamento ético de todos. Por isso, sempre na situação difícil, ora a Deus, peça-lhe a ajuda dos bons espíritos que esses virão acolhê-los, ampará-los e dar-lhes forças para suportar as adversidades. Logicamente, que muitas situações serão resolvidas pelos bons espíritos. Novos caminhos serão desbravados, novos horizontes serão abertos, descortinados diante de vossos olhos. Mas, na maioria das vezes, vós derramarão lágrimas para o próprio reajustamento, para o próprio aprendizado, para o próprio aperfeiçoamento. Por invigilância de muitos estão agora chorando. Muitos agora estão padecendo num leito de hospital. Não souberam ouvir a voz que os dizia: acautele-se, previna-se, tenha cuidado. E assim, um exemplo prático daquilo que acontece na maioria das nossas existências e na maioria das nossas vidas. Como Emmanuel descreveu muito bem no Caminho da Luz, forças superiores e sublimes tentaram orientar os corações romanos para que eles levassem diplomacia,
amor e fraternidade aos povos que estavam em torno deles, mas levaram a prepotência, a tirania, a arrogância, e as mágoas e as dores se assomaram. E eles, até hoje, eles padecem os guantes das chibatadas reparadoras, vamos dizer assim, porque todos nós merecemos passar pelas experiências necessárias ao nosso crescimento. Porque Deus, misericordioso e bom, nos dá as oportunidades necessárias ao crescimento espiritual. Elevem-se, meus irmãos, o pensamento a Deus, agradeçam por todos os percalços por que passaram, mas, acima de tudo, agradeço a Deus pela sagrada oportunidade de estar passando pelas experiências tão gratificantes, tão iluminadoras que estás passando. É o momento que a luz aurífica do Mestre Divino derrama sobre os vossos corações para o esplendor do amanhã. Querido Deus, querido Mestre Jesus, nós agradecemos por mais esse momento de estudo, agradecemos a espiritualidade amiga sempre presente em nossas vidas, agradecemos aos nossos irmãos que nos acompanharam nesse singelo estudo, agradecemos àqueles que ainda nos acompanharão e todos aqueles que não puderam nos acompanhar. Pedimos à espiritualidade amiga que abençoe os nossos lares, que ilumine os nossos melhores sentimentos, que possamos nos esforçar para sermos melhores do que fomos ontem, e que a cada dia possamos conquistar um pouquinho mais de amor, de compreensão, de caridade e de humildade. Que assim seja. Que assim seja, nosso boa noite, nosso muito obrigado. Uma boa semana a todos. Que a luz do Divino Mestre Jesus esteja iluminando todos os corações. Muita paz e harmonia para todos nós. Paz e luz. Até a próxima.